No começo achei que fosse memória do ouvido. A oficina ainda tinha o cheiro da noite anterior e a bigorna guardava um calor discreto, como se lembrasse das últimas faíscas. O martelo, em silêncio, parecia pesado de história. Eu respirei fundo e ouvi o que julgava ser apenas resto de som dentro da cabeça. Um eco comprido, distante, como quando o rio fala com as pedras sob a superfície. Caminhei até a porta e o mundo estava normal. Passarinhos, vento, o rumor da cidade longe. Ainda assim, algo vibrava. Não era nervo, não era cansaço. Era um chamado. Voltei para dentro e toquei com leveza a face da bigorna. O metal frio devolveu uma vibração quase imperceptível, como pele arrepiada no primeiro sopro de inverno. A sensação atravessou o braço e estacionou no peito. Entendi que o som da oficina havia transbordado. Já não pertencia só a este espaço. O aço tinha lançado uma semente no ar e ela estava germinando fora do meu alcance. Durante o dia, a intuição virou certeza. Enquanto eu passava a lâmina na pedra, o ritmo entre mão e fio se encaixou com uma precisão que não era apenas técnica. Havia sintonia com outra coisa, como quando dois instrumentos encontram o mesmo tom sem combinar. Parei, levantei a cabeça e vi com a imaginação o que meus olhos não alcançavam. Um menino num bairro distante, martelando uma tampa de panela para transformá-la em tambor. Uma ceramista alisando o barro com cuidado de quem devolve respiração ao que dorme. Um monge batendo a madeira do templo e abrindo a manhã em silêncio compartilhado. Um cozinheiro voltando a afiar a velha faca do pai, não por necessidade de corte, mas por necessidade de lembrança. Um cientista ajustando um microscópio e sorrindo sozinho ao ver a geometria escondida no invisível. Todos, de algum modo, respondendo ao mesmo pulso que me guiava. À noite, quando a cidade desligou sua pressa, o eco ficou mais nítido. Não era o barulho da minha forja. Era o som da matéria reconhecendo o gesto do homem em lugares diferentes, como se cada golpe dado aqui tivesse acordado memórias enterradas. Não memórias pessoais, mas memórias da própria terra. O ferro lembrou que já foi estrela. A argila lembrou que já foi rio. A madeira lembrou que já foi vento. E nós que lidamos com tudo isso, fomos lembrados de que somos feitos da mesma história. Passei dias observando pequenos sinais. O vento que agora entrava pela janela parecia ajustar o fole sem minha mão. As brasas ganhavam o tom certo mais rápido. A lâmina aceitava ângulos que antes exigiam luta, mas a mudança mais profunda estava do lado de fora. Pessoas começaram a me escrever contando coisas que eu reconhecia como parte do mesmo despertar. Um homem disse que parou na metade do caminho para o trabalho porque ouviu um martelo no coração e lembrou do avô marceneiro. Uma moça contou que encontrou a coragem de recomeçar o ateliê, depois de anos, porque a visão de uma faísca no vídeo lhe trouxe o cheiro do papel queimando nas experiências de infância. Um padre falou sobre a homilia que saiu fácil como água sobre pedra depois de ver um cabo ganhando forma na lixa. Não eram relatos sobre mim. Eram confissões sobre eles mesmos. O aço apenas havia acendido uma lâmpada num cômodo que já existia. Eu, que sempre protegi o silêncio como quem protege um ninho, entendi que estava na hora de abrir as portas de vez. Arrastei a bigorna alguns centímetros, como quem move um altar para que mais gente caiba ao redor. Varri o chão com cuidado de cerimônia. Coloquei bancos que eu mesmo havia feito em tardes antigas. Escrevi numa tabuleta que pendurei do lado de fora com um prego curto. Quem procurar sentido, entre devagar. Não prometi respostas. Prometi tempo. Vieram poucos, no começo. Cada um trazia uma pergunta escondida no bolso. Alguns falaram com as mãos pegando na madeira, pesando os alicates, passando os dedos nas cicatrizes da bancada. Outros preferiram ficar em silêncio, como quem faz visita a um amigo doente e não quer cansá-lo. Em cada presença, a oficina mudava de cor. Era como se a luz da forja encontrasse correspondência no fogo que cada um guardava. E quando a primeira pessoa ergueu o martelo com reverência e deixou que o peso fizesse metade do trabalho, ouvi outro timbre de eco. Agora era a vida aprendendo a usar a própria força sem violência. As semanas foram alongando esse canto invisível. Recebi um artesão que já tinha desistido.
Trouxe facas cegas e olhos cansados. Sentamos sem pressa, recomeçamos da base, relembrei a geometria esquecida, devolvemos o fio, devolvemos a esperança. Recebi também um jovem que nunca tinha encostado numa ferramenta. Tremia mais que o metal na têmpera. Dei a ele uma tarefa simples, lixar o cabo, até que os nós dos dedos se lembrassem de como é segurar algo feito para durar. No final do dia, ele levou o cabo para casa com a seriedade de quem carrega um batismo. Longe daqui o despertar continuava. Um grupo de ferreiros se encontrou sem combinar, para consertar ferramentas de um vilarejo. Uma cozinheira fez um jantar inteiro com cortes que pareciam música, e quem comeu disse que o sabor tinha ritmo. Um escultor mudou o plano da obra depois de ouvir o som aberto de uma batida certa, e a pedra revelou uma curva que não estava no desenho. Um relojoeiro velho ensinou a um menino que a paciência é a única ferramenta que não se compra, e o menino acreditou porque viu o instante em que a engrenagem aceitou ser parte de um todo. Nada disso me pertence, e ainda assim tudo isso passa pelo que faço. A lâmina que terminei naquela manhã específica não cortou apenas legumes ou cordas. Ela cortou um véu fino entre ofícios separados e mostrou que todos nós, de algum modo, estamos batendo no mesmo ferro. A diferença está no formato do martelo e na música que tocamos. Houve também resistências, gente que achou exagero, romantização, bobagem. O mundo tem pressa e desconfia da beleza que não grita. Eu ouvi, acolhi e segui. O despertar não é espetáculo, é trabalho cotidiano, é retorno a fundamentos, é honestidade com o material e consigo mesmo. Quem não quer, passa adiante. Quem quer, encontra a porta aberta e uma cadeira limpa. Certa noite sentei sozinho de novo. O jardim respirava lá fora, e a oficina cheirava a óleo e incenso invisível. Toquei a lâmina como quem toca um instrumento antes do concerto. Senti na ponta dos dedos o caminho inteiro percorrido até ali. A surpresa de descobrir que o aço aguenta mais do que supunhamos. A disciplina aprendida com o fogo. O respeito pelo sangue e pelo limite. A amizade com a terra e com a água. Tudo isso agora vibrava em outra escala, como uma música que deixou de ser sussurro para virar coral. Fechei os olhos e deixei que o mundo cantasse. Ouvi martelos, ouvidos, corações. Ouvi borboletas batendo asas sobre hortas e forjas acesas em becos discretos. Ouvi panelas marcando o tempo de uma sopa que alimentaria gente cansada. Ouvi pincéis riscando telas e dedos aprendendo acordes em violões empoeirados. Ouvi a batida calma de alguém varrendo o chão de uma loja simples e deixando o espaço pronto para o dia seguinte. Ouvi um pai ajeitando a mochila do filho e um filho prometendo a si mesmo que não vai desperdiçar a chance. Já não era sobre mim. Era sobre todos nós. Quando abri os olhos, a bigorna me devolveu um reflexo sem brilho, humilde. A lâmina sobre o couro parecia adormecida. A forja apagada guardava calor suficiente para uma centelha. Sorri. O despertar do mundo não é um clarão que cega. É uma soma de pequenas luzes acesas com cuidado, uma após a outra, até que se possa ver o caminho. Meu trabalho era continuar acendendo a minha. No dia seguinte, escrevi no caderno de projetos uma frase curta, destas que cabem no bolso e não pesam, servir com precisão. Depois tracei o contorno de 2 lâminas novas, ajeitei as pedras, alinhei o couro, conferi o óleo, afinei o ouvido. O eco estava mais calmo, não porque diminuiu, mas porque encontrou lugar. Ele mora agora no intervalo entre um golpe e outro, no respiro antes de mergulhar no óleo, no gesto de limpar a mesa antes de começar, no olhar de quem chega e reconhece que aqui a pressa não manda. O mundo acordou de um jeito diferente, e eu acordei junto. Não para ser maestro, mas para ser instrumento afinado. Não para gritar novidades, mas para sustentar notas antigas com verdade nova. Se um dia esse canto cessar, saberei que preciso voltar aos primeiros gestos. Enquanto ele continuar, seguirei batendo, polindo, afiando, partilhando. Porque o que começou como um som na minha oficina se tornou uma língua que muitos entendem sem tradução. E nesse idioma, a frase mais bonita é tão simples quanto o fio perfeito sobre o pão quente. Estamos vivos
e podemos fazer o bem com as mãos.